Dentro das páginas da Bíblia, encontramos relatos fascinantes e por vezes sombrias sobre figuras que moldaram o destino de nações. Entre elas, destaca-se Atalia, uma rainha que governou Judá. Atalia era filha do rei Acabe de Israel, com Jezabel. Sua história ficou conhecida na Bíblia, principalmente por ela ter cometido no Reino do Sul a cultura de pecado que marcou o Reino do Norte durante o governo de seus pais, e também pela crueldade de ter assassinado seus próprios descendentes. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes da terrível rainha Atalia. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. A mãe de Atalia, Jezabel, era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e ficou conhecida por ser uma mulher má e perversa, e principalmente por sua adoração a deuses pagãos. Ao se tornar rainha, Jezabel trouxe consigo suas crenças e práticas idólatras, introduzindo-as no coração do reino de Israel. O poder de Jezabel era tão extenso no Reino do Norte que ela foi capaz de perseguir os profetas de Deus, e seu principal desafeto foi o profeta Elias, que frequentemente reprovava seus costumes. Atalia, por sua vez, se casou com Jeorão, o filho do rei Josafá de Judá. E quando Jeorão assumiu o trono do reino de Judá, Atalia fez com que a adoração a Baal fosse introduzida no Reino do Sul, ignorando assim todos os esforços que Josafá havia feito para eliminar a adoração a deuses estranhos do meio do povo. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 4, diz que Jeorão matou seus próprios irmãos, mas morreu algum tempo depois. E com sua morte, todos os seus filhos foram mortos pelos árabes, com exceção de Acasias. Acasias se tornou rei de Judá, mas sob a influência direta de sua mãe Atalia, durante seu reinado, o culto a Baal continuou sendo promovido em Judá. No período em que Acasias esteve no poder, ele cooperou muito com o Reino do Norte, que naquele tempo era governado por Jeorão de Israel, o irmão de Atalia. Mas depois de aproximadamente 1 ano, tanto Acasias de Judá quanto Jeorão de Israel foram mortos por Jeú, o comandante do exército de Israel, que depois se tornou rei de Israel. Atalia, quando soube que seu filho estava morto, mandou exterminar o restante da família real de Judá. Apenas Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, foi poupado, pois sua tia Jeoseba, que era casada com o sacerdote Joiada, escondeu o menino para que Atalia não o matasse. Joás ficou escondido com eles no templo de Deus durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Enquanto Joás estava sendo criado em segredo, Atalia governou Judá da pior forma possível. Ela foi implacável com seus oponentes e fez de tudo para que o culto a Baal fosse vigorosamente promovido em Judá. Inclusive, Atalia e seus adeptos chegaram a usar as coisas do templo de Deus nos cultos aos Baalins. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 23, diz que no 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada decidiu agir. Criou coragem e fez um acordo com os comandantes dos batalhões. Esses homens viajaram por todo o reino de Judá e convocaram os levitas e os chefes das famílias de todas as cidades para irem a Jerusalém. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o jovem Joás. O sacerdote Joiada lhes disse que ali estava o filho do rei, e que havia chegado a hora dele governar, pois o Senhor os havia prometido que um descendente de Davi seria rei. Joiada forneceu aos comandantes as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo de Deus. Posicionou todos os homens em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada e seus filhos trouxeram Joás, o filho do rei, para fora, puseram a coroa em sua cabeça e lhe entregaram uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos gritaram: "Viva o rei!" Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, foi para o templo do Senhor onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé no lugar de honra junto à coluna na entrada do templo. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Cantores com instrumentos musicais dirigiam o povo numa grande celebração. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: "Traição, traição!" Então, seguindo as ordens do sacerdote Joiada,
Os comandantes encarregados das tropas levaram Atalia até os soldados. Eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e a mataram ali. Depois da morte de Atalia, o povo destruiu o santuário de Baal, quebrou os seus altares e as suas imagens, e mataram o seu sacerdote. Por tudo isso, a Bíblia caracteriza Atalia como uma mulher ímpia. O texto bíblico ainda destaca que após a morte de Atalia, a última representante da casa de Acabe, todo o povo se alegrou e a cidade ficou em paz. A vida de Atalia na Bíblia é um capítulo complexo e sombrio que ilustra os perigos da busca implacável pelo poder independentemente das consequências. Seu reinado marcado por ações cruéis teve um impacto profundo em Judá. A matança de sua própria família e a adoração a deuses pagãos deixaram uma cicatriz na história do povo escolhido. No entanto, a história de Atalia também destaca a fidelidade de Deus em preservar um remanescente. Mesmo quando tudo parecia perdido, a providência divina agiu, garantindo que um descendente real, Joás, fosse preservado para restaurar a linhagem de Davi. A queda de Atalia, por sua vez, simboliza não apenas sua punição pelas escolhas erradas, mas também a oportunidade de renovação e restauração para o povo de Deus. Assim, a vida de Atalia na Bíblia serve como um lembrete de que as ações humanas têm consequências, mas a graça divina e a justiça prevalecem. Seu legado é complexo, mas através de sua história, encontramos lições sobre as tramas do poder, a importância da fidelidade a Deus e a esperança de redenção, mesmo nos momentos mais obscuros da história humana. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de Atalia na Bíblia. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!